vocês estão? Tudo bem? Eu queria falar hoje aqui no Exatas com o Francisco Medeiros a respeito da dilatação térmica. Isso é bastante envolvido com o cotidiano. Uma perguntinha básica, dentre as que eu já recebi via e-mail. O trilho do trem, será que se a temperatura aumenta, o comprimento do trilho vai ser capaz de mudar? Pensa num portão metálico lá no seu bairro. Se a temperatura aumentar do portão, será que as dimensões do portão também vão mudar? Com relação a postos de gasolina, o cara vai abastecer o carro lá. Será que tanto faz ele abastecer na hora do dia em que a temperatura é mais baixa ou na hora do dia em que a temperatura é mais alta? Será que não tem nenhuma influência? Aí é que tá. A princípio eu já quis falar para você a respeito de um trilho de trem. A gente chamaria isso de dilatação linear. Como é que seria dilatação linear? Pensa aqui num trilho, no material linear, que respeite o eixo X. Um comprimento de um fio, um comprimento de um cabo, um comprimento linear alfa. Se a temperatura aumentar, esse segmento vai se estender, ele vai aumentar a dimensão. Deixa eu fazer uma estendida aqui para você. Aqui você tem um aumento de comprimento. Aí é que tá. Delta é variação. A variação do comprimento desse fio depende de L0, que é o comprimento inicial do material, depende da letra alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e de delta teta, que é a variação de temperatura. Será que só existe dilatação linear de materiais? Claro que não. Vamos pensar na dilatação superficial. Além do eixo X aqui, eu também escrevi o eixo Y. O portão metálico lá no bairro, se ele for aquecido, além de ele ficar mais largo, ele também vai ficar mais alto, mais comprido. Agora eu não uso mais delta L, agora eu uso delta A, porque há uma variação dessa área aqui, ó, variação dessa superfície, antigamente muito mais utilizado como delta S, para chamar de variação de superfície. A variação da área depende de A0, que seria a área inicial desse portão metálico, ou qualquer superfície metálica que você possa imaginar. Depende de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Repare que agora, além do eixo X, eu escrevi eixo Y. Beta é o dobro de alfa, além do eixo X, o eixo Y. São duas dimensões. Continuo usando delta teta, que é a variação de temperatura. Pensa num cubo metálico, uma figura em 3D. Ele, certamente, se for aquecido, ele vai ficar mais largo, mais comprido e mais extenso. São 3D, eixo X, Y e Z. É a variação de volume. Delta V é a variação de volume, V0 é o volume inicial, letra grega gama, coeficiente de dilatação volumétrica, e delta teta é a variação de temperatura. Só uma comparação aqui. Repare que eu usei como coeficiente a letra alfa, a letra beta e a letra gama. Um eixo, dois eixos e três eixos. Essa letra corresponde ao material, sabe por quê? Tem materiais que se dilatam muito mais do que outros. O ouro, por exemplo, é um metal que se dilata muito mais. Então esse coeficiente linear é muito maior do que de outros materiais, por exemplo, o ferro. Dilatação volumétrica é uma coisa que preocupa em concursos públicos, porque além de imaginar uma estrutura sólida, a dilatação volumétrica também propõe a dilatação de líquidos. Pense em líquidos em geral, em óleos em geral. Se esse cara for aquecido, o volume dele vai se estender. Agora, a massa dele sobre a minha mão, a massa não vai mudar, mas o volume vai se expandir. Seria interessante você pensar nessa informação aqui. A massa dele não vai mudar. Se a temperatura desse ambiente aumentar, a massa não muda, mas o volume aumenta porque se distende. Olha só, dilatação linear, superficial e volumétrica. Vou ler agora a primeira questão para você. A questão 1 diz o seguinte: a imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho vale alfa igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Veja bem,
Dilatação linear, ele falou do trilho. A gente vai imaginar uma estrutura linear, que seria o caso de um trilho. Em primeiro lugar aqui, L0 seria o comprimento inicial do trilho, 100 metros. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou encontrar 10.000 centímetros. Ele quer o ΔL, a variação de comprimento em centímetros. Então L0, o comprimento inicial, eu já passei para centímetros. Alfa é coeficiente de dilatação linear. Ele diz que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Δθ é a variação de temperatura. Variação de temperatura é igual a 20 graus Celsius. Qual vai ser o valor de ΔL? A dilatação desse trilho em centímetros. Variação de comprimento ΔL depende de L0, que é igual a 10.000, que eu vou chamar logo de 10 elevado a quarta aqui, ó. 10 elevado a quarta porque eu tenho 4 zeros, 4 casas decimais. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Δθ seria a variação de temperatura, que é igual a 20 graus Celsius. Ora, se eu multiplicar aqui, ó, eu tenho 1,2 multiplicado por 20, isso vai dar 24 vezes 10 elevado a 10 a quarta, vezes 10 a menos 5, 4 menos 5 é igual a menos 1. Menos uma casa decimal, ΔL vai ser igual a 2,4 centímetros. Agora eu vou me preocupar com o número das opções. A opção de letra A dizia 3,6 centímetros, não serve a letra A. Letra B dizia 2,4 centímetros, portanto seria a letra B. Letra C era 1,2, letra D 1,2 vezes 10 a menos 3 e letra E 2,4 vezes 10 a menos 3. Então exercício de dilatação linear. Estou te devendo um exercício do Enem de dilatação volumétrica, olha isso aí, ó. E vamos à questão 2 que caiu no Enem. Observe que eu não vou nem fazer cálculo. Ele diz o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva ao aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, sentença 1 que ele diz no Enem. 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia? Pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Ora, de maneira nenhuma, essa sentença 1, essa afirmativa é falsa. Se você imagina um combustível, o óleo, a temperatura aumentou, o que vai acontecer com o volume dele? O volume vai aumentar. Eu não continuo tendo essa quantidade de volume aqui não, o material vai se expandir. Então estou botando um líquido no meu carro que foi dilatado. Então não vale a pena não. Sentença 1 é completamente falsa. Sentença 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível por cada litro. Sabe o que acontece acima de tudo? Densidade é igual a massa dividido por volume. Repare que o volume é inversamente proporcional à densidade. E a massa é diretamente proporcional à densidade. Quando ele diz nessa segunda opção, que se eu tivesse comprado a temperatura mais baixa, claro que o reservatório aqui, ó, teria um volume menor. Isso seria interessante para mim, sim. A afirmativa 2 é verdadeira. Terceira e última afirmação do Enem. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim, estaria resolvido sim, é verdadeiro. Afinal de contas, se eu vou comprar um líquido medido numa balança, não vai me importar se o volume vai aumentar por causa do aumento de temperatura e se o volume vai diminuir por causa da redução de temperatura. Afinal de contas, eu estou comprando a massa. Agora, imagina você que você foi num dia super quente, você encheu o tanque de um carro num dia que a temperatura era super alta. Tudo bem que você encheu o tanque, só que aí no fim do dia em que a temperatura vai baixar, sabe o que vai acontecer? O reservatório de combustível, ele vai resumir. Então não vale a pena comprar em dias de temperatura mais alta, respondendo a pergunta do início da questão. Olha só, só tem uma sentença, é claro, que mostra que 2 e 3 é verdadeira. A letra A do Enem dizia que a 1 é a correta. Pelo contrário, a alternativa B do Enem, a 2 é correta. Mas não é só a 2, é a 3 também.
Letra C, a 3 é correta? Sim, mas é a 2 também, né? Menina ou menina, menina? Letra D, 1 e 2 são corretas? Não, a 2 é correta, a 1 não é correta. E a última letra E, né? 2 e 3 são corretas. Provinha do Enem, 2 e 3 são corretas. Dilatação volumétrica sem usar nenhum cálculo, observando apenas a diferença do comportamento dos líquidos. Se a temperatura do líquido aumentar, o volume do líquido vai aumentar. Dilatação térmica cai no vestibular, inclusive cai no Enem. Valeu? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Curta e compartilhe e se inscreva no canal que vem mais vídeo por aí. Valeu? Um forte abraço. Tchau, tchau.